Oi, 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 bom dia. Hoje é dia 20 de maio, certo? E nós vamos começar aí, então, o nosso conteúdo de geografia da segunda unidade. Vamos também reforçar um pouquinho com redação. Tudo bem? Então, peguem o livro. Vamos começar na página 176, lá em geografia. Tudo bem? Então, vamos lá. Oi! Então, nós vamos começar aí neste novo capítulo, né, de geografia, né, a segunda unidade. Nós vamos continuar falando um pouco, né, sobre as cidades, agora quanto às suas funções, beleza? Então, vamos lá explorar o nosso livro. Na página de abertura do capítulo, nós vemos aí, né, as cidades e suas funções. Neste capítulo, você vai conhecer as diferentes funções e as principais características das cidades. Então, nós vamos ver que cada cidade ela tem uma função, ela tem uma característica particular, beleza? Então, vamos lá aí. No comecinho aí, né, tem esse lance de conversa vai, conversa vem, que vocês já estão, né, habituados. Então, vamos lá. Eu peço que vocês usem o livro de vocês, certo? Deixa eu tentar botar um pouquinho mais para cá, para a gente poder fazer a leitura bem certinha, beleza? Usem o livro para poder acompanhar aí o nosso conteúdo. Sabia que as cidades podem ter diferentes funções e que isso pode ter relação com os tipos de atividades que predominam nelas? Qual a atividade mais destaca em sua cidade? Nossa cidade, né? São Cristóvão, certo? Então, qual é a atividade que mais destaca aqui? Seria o turismo? Seria a economia? Seria a questão de abrigar, né, pessoas que vêm de outros lugares, seja para trabalhar, seja para estudar? E aí? Cidades e suas funções. Ao longo do tempo, as cidades crescem e se diferenciam umas das outras, passando por inúmeras transformações, tanto na quantidade de habitantes quanto na paisagem, que também muda constantemente. Em toda cidade, há pelo menos uma atividade, geralmente ligada à economia, que se destaca. Então, cada cidade tem a sua característica particular, que vai fazer, geralmente, com que a sua economia ela flua de maneira melhor. Por exemplo, nós vamos ver aí Rio de Janeiro, né? A capital lá, Rio de Janeiro. Ela é um grande polo turístico. Então, o turismo lá, com certeza, faz com que a economia seja movimentada e também seja elevada. Então, cada cidade tem a sua característica aí para, né, para se destacar, né, entre as outras. Óbvio que algumas cidades vão ter características similares, sim, mas, né, de modo geral, cada uma tem sua particularidade, tem a sua característica ali particular que faz com que se torne diferente das demais. Algumas podem ter duas ou mais atividades responsáveis por movimentar a vida local. Dependendo dessas atividades, as cidades podem ser classificadas segundo suas funções. Então, a função, né, específica daquela cidade pode vir a caracterizá-la, e é isso que nós vamos ver agora. Então, a primeira classificação, né, vamos dizer aí, enquanto função, são as cidades brasileiras com funções político-administrativas. Algumas cidades desempenham um papel administrativo especial, servem de capital do Estado. Nas capitais estão situados importantes edifícios que servem de sede do Poder Executivo, né, a sede do governo, além da sede do Poder Legislativo e do Judiciário. A capital é a maior cidade do Estado e abriga grande parcela da população. Então, todas essas capitais são denominadas de cidades político-administrativas, pois elas concentram ali, né, o polo, né, da administração política daquele estado, certo? Em que cidade fica a sede do governo onde você vive? Qual é o nome da sede? Então, a capital, né, do nosso estado, né, onde fica a sede do governo é qual? Aracaju. Então, a cidade seria Aracaju. E o nome dessa sede, vamos lá, né, nosso estado, né, ele tem muita história, né? Nós vimos no mês retrasado, né, em março, que Aracaju completou mais um ano de existência, né, mais um ano, né, onde a capital de Sergipe deixou de ser São Cristóvão e passou a ser Aracaju, né? E durante, né, aquele período lá no passado, a sede do governo ficava lá no centro da cidade. Para quem sabe onde é ali a Praça Fausto Cardoso, existia um prédio ali chamado, né, se eu não me engano, Palácio Olímpio Campos, se eu não estiver enganada, e lá ficava a sede do governo.
e hoje em dia a sede ela mudou, né? Não é mais lá, lá agora é como se fosse um museu, né, para visitação e tudo mais. Funcionam sim alguns setores administrativos específicos, mas a sede do governo não se concentra mais lá. A sede do governo hoje fica ali próximo, ali para a região do Shopping Jardins, ali próximo ao Extra, e se chama agora, né, Palácio Governador Augusto Franco, né, que foi um governador muito importante para o nosso estado e recebeu essa homenagem em ter, né, o prédio da sede do governo com o seu nome, certo? Então, assim, tem muita história envolvida, tem muita... Percebam como mescla, né, história, geografia, é uma riqueza muito grande. Então, partindo das cidades político-administrativas, nós vamos agora para as cidades industriais. Então, vamos lá. Cidades industriais. As cidades cuja principal atividade econômica é a indústria, certo? Pois concentram um grande número delas. São chamadas cidades industriais. São cidades onde concentram, né, um grande número de indústrias, de fábricas, são chamadas cidades industriais. Geralmente, essas cidades atraem muitos habitantes que trabalham nas fábricas da região. Entre as cidades industriais, podemos citar São Bernardo do Campo, em São Paulo, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Manaus, Amazonas, Joinville, Santa Catarina e Camaçari, na Bahia. Beleza? E aí abaixo vem um texto falando sobre a Zona Franca de Manaus. Muitas cidades se tornaram centros industriais devido à oferta de matéria-primas ou por estarem perto de centros consumidores. Outras, entretanto, passaram a ter indústrias graças a decisões governamentais, como ocorreu com a cidade de Manaus, localizada no estado do Amazonas. Devido à sua localização, a cidade não oferecia atrativos para a instalação de indústrias, né, não oferecia atrativos para a instalação de indústrias, mas, a fim de estimular o seu desenvolvimento, uma medida assinada em 1957 criou a Zona Franca de Manaus. Hoje, a cidade abriga muitas indústrias, especialmente da área de eletrônicos. Então, percebam só, lá não era um polo industrial, mas, devido à necessidade, né, eles acabaram vendo ali um pequeno potencial e potencializaram esse pequeno potencial para que ele pudesse se expandir. Então, vamos lá aí, oralmente, resolver essas questões. O que estimula a criação de indústrias em uma cidade, né? O que é que pode estimular aí a criação de indústrias? Primeiramente, né, essa questão de oferta de matéria-prima. Por exemplo, se eu tenho uma cidade onde ela é uma grande produtora de algodão, eu vou ter grandes chances de naquela cidade ter uma indústria, ter uma fábrica de tecido. Por quê? Porque se eu tenho matéria-prima abundante ali, obviamente eu vou, né, poder investir naquele ramo, investir naquele uso daquela matéria-prima. O que explica a existência de muitas indústrias na cidade de Manaus. Então, vejam só, né? Se eles criaram uma zona específica, né, para isso, eles criaram uma área específica para isso, para que se desenvolvesse, né, isso aí já explica toda a situação, ok? Em sua cidade, a atividade industrial é importante? E aqui em São Cristóvão, vocês acham que existem atividades industriais, assim, potenciais? Né, a gente vê mais isso lá para o lado de Aracaju, para o lado de outros interiores, né, ali pelas BRs, quando a gente passa, a gente vê fábricas têxteis, fábricas de outros objetos, enfim. Sua cidade pode ser considerada uma cidade industrial? Tendo em vista que São Cristóvão não é um polo industrial, ela seria uma cidade industrial? Não, né? Porque justamente não concentra esses setores industriais aqui, ok? Prosseguindo aí, cidades comerciais e prestadoras de serviços, como o próprio nome está dizendo, vocês podem já imaginar que tipo de cidade é essa, né? Algumas cidades brasileiras apresentam muitos estabelecimentos comerciais e de serviços, como supermercados, farmácias, bancos, clínicas médicas e hospitais, escritórios de contabilidade e de advocacia, cabeleireiros, tinturarias, lojas de consertos de roupas, etc. Por isso, são chamadas cidades comerciais e prestadoras de serviços, porque é nelas, né, há um grande movimento aí do comércio, bem como de prestação de serviços, que são esses bens como cabeleireiros, né, salões de beleza, enfim, por aí vai, beleza? São exemplos desse tipo de cidade: Cuiabá, no Mato Grosso, Maringá, Paraná e Ribeirão Preto, São Paulo. Aí nós temos, né, uma imagem de Ribeirão Preto, que é o interior, né, do estado de São Paulo, mas que percebam que é um grande centro comercial, é uma cidade comercial.
Cidades religiosas. Diversas cidades brasileiras têm suas atividades econômicas dedicadas à grande quantidade de visitantes que recebem por motivos religiosos. Essas pessoas podem se concentrar na cidade durante um curto período para participar de uma festa religiosa importante, ou podem visitar essas cidades durante todo o ano. Esse é o caso da cidade de Aparecida, lá em São Paulo, né, que durante todo o ano ela é visitada, né? Obviamente que nesse período não, mas assim, existe um grande movimento lá e tudo mais. Além de Aparecida, existem outras cidades brasileiras cuja função é religiosa, ou seja, né, o motivo religioso, ou seja, conhecer igrejas, construções antigas, ou até mesmo romarias, procissões, eventos religiosos, seja de qualquer que seja a religião, né, faz com que aquela cidade se movimente, tipo Nova Trento, em Santa Catarina, Juazeiro do Norte, Ceará, Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Belém, Pará, Trindade, Goiás, Caeté, Minas Gerais e Salvador, Bahia. Imaginem só, então, o que é que uma cidade precisa ter para ser considerada religiosa? Moleza, né? Tem nem o que a gente discutir aqui, né? Igrejas geralmente antigas, né? Eventos religiosos, né? A nível nacional, enfim. Como você aprendeu até aqui, algumas cidades atraem muitos visitantes porque têm função religiosa. Essas cidades existem no Brasil e em outros países do mundo. Você já ouviu falar de Meca? Meca é uma cidade que fica na Arábia Saudita. Nela ocorre uma vez por ano um dos maiores encontros religiosos do mundo. Esse evento atrai cerca de 2 a 3 milhões de pessoas de vários países. Observe as imagens a seguir e veja a quantidade de pessoas em 2 pontos diferentes da cidade. Vejam que multidão de gente reunida ali. Então, realmente é uma cidade, né, religiosa que ela movimenta demais devido a eventos religiosos. Percebam lá, muitas pessoas, milhões de pessoas. É muita gente, parece um formigueiro de gente, né? Partindo das cidades religiosas, né, vamos aí pegar o gancho já para as cidades históricas, que tem também um pouco a ver com esse lance das cidades religiosas, porque muitas cidades religiosas, elas concentram, né, prédios bem antigos, né, igrejas antigas, museus assim, com artigos religiosos antigos e por aí vai. Como São Cristóvão, por exemplo, também, né, além de histórica, ela tem também suas razões religiosas, por ter também eventos, né, religiosos que reúnem muita gente do nosso estado e de outros estados vizinhos também. Mas, continuando, toda cidade tem sua história. Formou-se e cresceu ao longo do tempo. Entretanto, costuma-se chamar de cidade histórica aquela que teve importância no passado e conseguiu preservar seu patrimônio histórico, cultural e arquitetônico. Nessas cidades ainda encontram-se construções como moradias, igrejas, monumentos e outras edificações que descrevem e ilustram fatos importantes ocorridos no passado. Além disso, essas cidades relembram e guardam a memória da cultura e dos costumes de povos que viveram em outras épocas, tipo Porto Seguro, na Bahia, Salvador, na Bahia, Olinda, Pernambuco, Diamantina, Minas Gerais e Ouro Preto, Minas Gerais, são exemplos de cidades históricas do Brasil. Vejam só, principalmente em Minas Gerais e Bahia concentram, né, muitas cidades históricas. Não é só uma, são várias cidades históricas. E aqui em nosso estado nós também temos cidades históricas. A exemplo da nossa cidade, São Cristóvão, que é a quarta cidade mais antiga do Brasil. Então, aqui tem toda uma história, toda uma riqueza. Existem prédios antigos, existem monumentos antigos, monumentos tão importantes que eles são mundialmente reconhecidos e preservados, devem ser preservados. Quem já teve a oportunidade de ir lá no Centro Histórico de São Cristóvão, tem uma praça chamada Praça São Francisco, né, onde lá tem uma igreja, tem um cruzeiro no meio, tem um convento, um antigo convento ao lado. E lá é uma praça que foi tombada como patrimônio histórico da humanidade, ou seja, ali tem uma história tão rica que o mundo inteiro reconhece, o mundo inteiro tem a função de preservá-lo, digamos assim, né? A começar por nós e pelos moradores da região, obviamente. Alguns locais classificados como cidades históricas brasileiras têm importância mundial, olha aí o que eu acabei de falar, pois guardam a memória, as riquezas culturais, os costumes e a identidade da humanidade. Elas são consideradas patrimônios mundiais pela Unesco. Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. É um órgão responsável por conferir esse título aos patrimônios, que são classificados em culturais ou naturais. Os patrimônios culturais são aqueles, né, um conjunto de bens materiais ou imateriais que guardam a identidade ou a memória de um povo, tais como monumentos, edifícios ou sítios com valor histórico universal.
Naturais, bens que não receberam a interferência humana para serem construídos, tais como locais exuberantes, habitats de espécies animais e vegetais ameaçadas, áreas de conservação e ou de valor científico. Então, nós temos, né, os patrimônios culturais, que são aquelas construções em si, os naturais, que são a nível, como o próprio nome diz, natural. Beleza? Continuando aí. Cidades portuárias. Né? Quando a gente pensa portuária, a gente pensa em porto. Então, vamos lá. Diversas cidades brasileiras têm como atividades econômicas predominantes a importação e a exportação de produtos por meio de seus portos. Entre elas estão Santos, em São Paulo, Paranaguá, no Paraná, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, Itajaí, Santa Catarina e Vitória do Espírito Santo. Então, o que é que nós entendemos por cidades portuárias? São aquelas, né, que têm suas costas marítimas, onde tem vários navios, né, de carga chegando e saindo. Então, ela tanto recebe materiais que vêm de fora, como ela leva materiais daqui para outros países, para outras cidades, para outros estados e por aí vai. Aqui mesmo, né, em Sergipe, nós temos não necessariamente uma cidade portuária, mas nós temos um porto que é pouco usado, né? Muito pouco usado, mas que ainda assim funciona. Que fica lá na Barra dos Coqueiros, ali, pela região ali da Praia do Jatobá, que chama até a região da Praia do Porto. Lá existe um porto, lá existem sim barcos, né, que ancoram ali, que descarregam ali sim, mas é um fluxo menor. Não é exatamente o que movimenta a economia da cidade, ok? Cidades turísticas são as cidades urbanas ou rurais cuja atividade econômica se baseia no turismo. São exemplos de cidades turísticas no Brasil: Caldas Novas, em Goiás, Natal, Rio Grande do Norte, Foz do Iguaçu, Paraná, Rio de Janeiro, Búzios, Rio de Janeiro, Bonito, Mato Grosso do Sul, Gramado, Rio Grande do Sul e etc. Né? Nós podemos considerar Aracaju uma cidade turística? Sim, né? Muitas pessoas vêm para conhecer as praias, para conhecer o nosso mercado, nossa culinária, nossa cultura. Então, podemos sim considerá-la também, né, uma cidade turística, certo? E existem tantas outras cidades turísticas por aí, espalhadas pelo Brasil e no nosso também, em nosso próprio estado, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Cidades universitárias. Cidades que têm universidades e centros de pesquisa importantes atraem muitos estudantes e pesquisadores de todo o país e até do exterior. São consideradas cidades universitárias no Brasil: Santa Maria, Rio Grande do Sul; Toledo, Paraná; São Carlos, São Paulo; Limeira, São Paulo; Campinas, São Paulo; Campina Grande, Paraíba; e São Cristóvão, Sergipe também, né? Porque aqui nós temos a UFES, né, Universidade Federal de Sergipe, um campus onde muitas pessoas, né, que moram no interior ou de outros estados, elas vêm para estudar, né, vêm para fazer faculdade e acabam morando por aqui na região aqui mesmo do Rosa Elza. Então, sim, São Cristóvão também é uma cidade universitária. Ok? Cidades dormitórios são classificadas de cidades dormitório aquelas em que boa parte da população tem sua moradia nelas, mas trabalha em cidades vizinhas e precisa se deslocar diariamente de uma cidade para outra. Tipo, vamos dizer lá, as pessoas que moram, vamos pensar em um interior, em Estância. Moram lá, mas trabalham em Aracaju. Então, elas passam todo o dia em Aracaju trabalhando e voltam para casa apenas para dormir, certo? Então, quando existe esse fluxo grande de pessoas de uma cidade, que elas trabalham em outra cidade e voltam para a sua cidade natal apenas para dormir, digamos assim, então, é uma cidade dormitório. Normalmente, isso ocorre porque nas cidades de dormitório o valor das moradias é mais baixo. Frequentemente, a infraestrutura, serviços de água, esgoto, transporte público, iluminação pública e outros das cidades de dormitório também é menor, bem como a oferta de empregos. Almirante Tamandaré, no Paraná; Alvorada, Rio Grande do Sul e Osasco, São Paulo, são alguns exemplos desses tipos de cidade. Cidades com múltiplas funções. Várias cidades brasileiras podem ser ao mesmo tempo centros comerciais, universitários, de serviço, de lazer e turismo, e até centros industriais. Isso acontece em grandes centros urbanos, cujo desenvolvimento se dá em razão de diversas atividades econômicas que são realizadas ao mesmo tempo em uma mesma cidade. Então, vamos lá aí. Quais cidades brasileiras que você conhece podem ser consideradas de múltiplas funções? Se nós formos analisar, a nossa cidade aqui, São Cristóvão, ela tem mais de uma função. Ela é histórica, ela é religiosa e ela também pode ser considerada, desculpa aí, turística, né? A cidade que movimenta turismo e também, né, é uma cidade universitária também. Então, vejam só quantas funções em uma mesma cidade. Imagine esses grandes centros urbanos como São Paulo, capital; Rio de Janeiro, capital;
mais ainda, certo? Então, agora aí na página 184, nós vamos responder juntos essa página aí, como consta, né, no roteiro de vocês, a atividade do livro. Hoje é somente essa página, depois nós vamos partir para as fichas e temos aí, nós vamos ter uma propostinha aí bem simples de redação, certo? Eu estou aqui olhando o horário, viu, gente? Só porque eu tenho que me organizar para enviar os conteúdos também de vocês, mas vamos lá. Voltando aqui, então. São exemplos desse tipo de cidade aquelas que são sede de governo dos estados. Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de cidade descrita. Então, as cidades que servem de sede do governo são o quê? São o quê? Isso, cidades político-administrativas. Então, vocês vão assinalar aí a letrinha C. Segunda questão. Quais benefícios a instalação de indústrias pode trazer para as cidades industriais? Quais são os benefícios, né? A gente viu que o principal deles é o que? A questão econômica. A economia, ela acaba se elevando, né? A população também aumenta, muitas pessoas optam por morar próximo ao seu trabalho e por aí vai, beleza? Na terceira questão, vocês vão ter uma colher super de chá, porque o livro já traz aí, né? Mas nós vamos tentar aí decifrar dialogando também. Complete a tabela com os dados que estão faltando. Então, em um lado nós temos tipos de cidade, do outro lado as características de cada cidade, aí para a gente poder classificar e completar as informações. Então, vamos lá. Cidade que concentra universidades e centros de pesquisa. Então, cidade universitária. É só vocês aí, né? A própria lógica da frase, né? Ela já nos diz o que é, mas para completar, podem conferir aí no livro de vocês. Cidade portuária predominam importação e exportação de produtos por meios de portos. Cidade que preserva o patrimônio histórico, vamos completar com cultural e arquitetônico. Se tem patrimônio histórico, então é uma cidade histórica, beleza? Aqui, histórica. Cidade onde as atividades econômicas estão ligadas a motivos religiosos, é uma cidade religiosa, ok? Cidade turística, a economia tem como base o quê? O turismo. Se é turística, a economia ela é baseada no turismo. Cidade dormitório, grande parte da população mora nesse tipo de cidade, mas trabalha em outra. Ok? Então, o livro de vocês, por hoje, vai ser só isso, certo? Deixa eu tentar passar aqui. Ver se eu consigo achar lá. Achei. Vamos lá agora aqui para a ficha. No roteiro de vocês, eu pedi que vocês fizessem as fichas da página 97 até a 100. Então, vocês vão ler com cuidado, certo? A primeira questão é um caça-palavras, né? Vocês vão procurar os nomes das funções de cada cidade que nós estudamos neste capítulo, nessa aula de hoje, de agora que eu acabei de falar para vocês. Na segunda questão, vocês vão aí, né? Escrever o nome de cada uma das funções da cidade que nós conhecemos, né? Todas estão aí citadas, vão completar algumas, colocar os nomes de outras. Na terceira questão, vocês vão relacionar, né, as cidades às suas classificações, às suas funções. Tem aí nomes de várias cidades, e vocês vão ler esses nomes e vão associar São Paulo, ela se encaixaria em qual dos tipos de cidade. E aí vocês podem também retornar ao livro para poder dar uma olhadinha, porque a maioria aí foi citada, acho que todas, na verdade, foram citadas no livro. Então, é bem molezinha, é só voltar lá e fazer uma leitura. Aí, na próxima, nós vamos aí, né, ver imagens das cidades e nós vamos escrever qual função cada uma delas também exerce, sendo que todas também constam no livro no que nós acabamos de ler. E, por fim, para fechar as fichas de geografia, continuamos aí com as cidades, certo? Demais cidades, onde nós vamos classificar de acordo com sua função. E, por hoje, acaba sendo que é só isso de geografia. Lembrem-se sempre de reforçar a leitura, lembrem-se sempre de, por favor, por gentileza, né? A gente precisa muito, muito, muito estar sempre atento, certo? A gente precisa bastante, assim, se doar ao máximo. Por quê, professora? Porque existem coisas, existem questões, existem conteúdos que exigem uma leitura um pouco
mais aprofundada, para que a gente possa fixar aquele conteúdo na nossa mente, como eu falei a vocês. O lance aqui não é a gente decorar nada, certo? Nem eu decoro, mas quando a gente estuda, a gente faz o exercício de repetição, de estudar, de repetir aquela leitura, de fazer uma releitura, a gente acaba guardando, né? Arquivando aquelas informações na nossa mente e aí fica mais fácil de conseguir assimilar. Porque até mesmo com o passar do tempo, a gente se vê diante daquela situação, daquela palavra, daquele termo, daquele estudo, a gente vai lá, ativa a nossa memória e consegue saber do que se trata aquilo ali, tá certo? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Podem acreditar na professora de vocês. Isso é muito sério. Então, vamos lá aí. Olha, em redação, eu trouxe para vocês uma proposta de produção. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos produzir uma reportagem digital. Bom, nós sabemos que nós estamos em um tempo onde nós estamos em nossas casas, onde nós não podemos, né, ter um contato físico com os nossos colegas, com os nossos parentes, com os nossos professores, mas nós estamos usando toda a tecnologia a nosso favor, seja para conversar, seja para ter aula, seja para rever pessoas que amamos e que estamos morrendo de saudade, enfim. A tecnologia está aí como um meio de agregar a nossa vida. Então, nas páginas 19 e 20 de redação, que nós pulamos elas, né, anteriormente, estamos agora retomando, a proposta é exatamente essa para essa semana, que vocês produzam uma reportagem digital com base nos temas que nós estudamos. Nós vimos lá a questão do meio ambiente, das alterações climáticas, nós vimos lá a questão, né, dos problemas ambientais em si, além da alteração do clima. Então, vocês vão escolher um tema um subtema dentro desse tema aí. Natureza, aquecimento global, problemas ambientais, mudança do tempo, enfim. Então, vocês vão escolher um tema e aproveitar o gancho das matérias de ciências, matemática e geografia para poder juntar e fazer uma reportagem digital. Na página 19 e 20, vem aí explicando como nós devemos fazer, tem que ter texto escrito, entrevista, pesquisa, dados históricos. Nós vamos poder aí enxugar um pouquinho disso, certo? Nós vamos utilizar como suporte exatamente o nosso livro didático, aquilo que nós vimos e aquilo que nós estamos vendo por agora, e nós vamos tentar montar esse tipo de reportagem. Vocês podem até fazer o foco mais na questão da entrevista. Vocês podem entrevistar seus pais, vocês podem entrevistar algum parente, algum tio, alguém aí que vocês tenham próximos a vocês, que deem esse acesso para que vocês façam perguntas e que possam responder a essas perguntas. Leiam as páginas 19 e 20 e, de maneira bem breve, de maneira sucinta, elaborem uma reportagem, façam um rascunho aí, usem essa página 20 como um rascunho, e eu quero que vocês me mandem um vídeo de no máximo 1,5 minutos aí, mostrando aí essa reportagem, né, vocês enquanto repórteres, noticiando, né, falando esse fato aí da reportagem. Tia, mas eu não sei onde é que eu vou pesquisar. Vocês podem usar o próprio livro de vocês como um suporte de pesquisa. Podem pegar os dados que os livros de vocês trazem, quando os assuntos se casam em português, em geografia, em matemática e em ciências, vocês podem juntar um pouquinho disso tudo aí e poder falar aí o que vocês encontraram de acordo com os dados, né, relatados, demonstrados nessas disciplinas. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, né, para a gente poder esclarecer aí melhor. E, para finalizar, né, ficha página 7 e 8 aí também de português. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a página para a gente poder fazer uma breve explicação, mas eu acho que não, acho que está lá embaixo. Para a gente poder concluir aí essa aulinha de hoje, certo? Deixa eu ver. Acho que agora vai. Na página 7 e página 8, se eu não estiver enganada, é concluindo a questão dos advérbios, porque na próxima aula nós vamos começar com novos assuntos. Aliás, não, nós vamos concluir na próxima aula, enfim. Aguardem. Nós vamos seguir o roteirinho todo à risca, certo? Não se preocupem, nós não vamos deixar nada passar batido, mas vai dar tudo certo. Espero que vocês estejam gostando das aulas, que estejam envolvidos. Isso é fundamental, isso é muito importante. Então, vamos lá. Na página 7, na página 8, é justamente atividade ainda sobre advérbio, ok? Como nós vimos segunda-feira, o assunto advérbio, né? Eu estou perdida nas datas aí, mas agora eu me localizei quando eu vi a atividade. Então, vamos lá.
Página 7. Leia atentamente um trecho do poema A Seguir, de Paulo Leminski. 3 metades. Meio-dia, um dia e meio, meio-dia, meio-noite. Metade deste poema não sai na fotografia. Metade, metade foi-se. Como se a gente tivesse metades que não combinam, três partes destempestadas, 3 vezes ou vezes 3. Como se quase existindo, só nos faltasse o talvez. Então, com base nesse poema, nós vamos aí responder a letrinha A, a letrinha B, e vamos para a segunda questão, onde pede que vocês procurem em jornais, livros e revistas aí, né, trechos de textos que contenham advérbios. Mas, professora, eu não tenho jornal, não tenho revista. Pronto, eu vou dar uma dica muito legal para vocês. Vocês podem pesquisar na internet, ou algum trechinho, ou algum poema que vocês gostem, ou até mesmo uma estrofe de uma música. Copiou, pegou lá, anotou, pode escrever mesmo um manuscrito aí na folha. E vocês destacam aí os advérbios, beleza? Eu vou lá, sei lá, achei lá. Eu estou muito bem. Vou lá, circulo muito, circulo bem. E vou lá classificar esses advérbios, tá joia? Então, assim, não se preocupem, porque nós estamos em um tempo onde nós precisamos nos compreender, né? Eu compreender vocês e vice-versa, essa troca muito massa, muito boa, muito legal. E a gente vai se entendendo. Então, as fichas eu estou lendo bem por cima para vocês que vocês possam responder. E na correção a gente aí esclarece possíveis incompreensões, possíveis dúvidas, enfim. Então, por hoje é isso. Nossa aula de hoje acabou. Um beijo muito grande. Façam as atividades, se cuidem, cuidem dos seus pais, cuidem da família. Vamos ficar no pé, pai, lava a mão, mãe, vamos lá limpar a mãozinha, usar máscara quando for sair. Então é isso. Um beijo muito grande e até a próxima aula. Tchau!